Olá, sob pressão por mentir repetidamente ao parlamento britânico quando era primeiro-ministro, Boris Johnson, o grande bufão da política britânica, renunciou na sexta-feira, dia 9, à sua cadeira na Câmara dos Comuns, depois de causar um dano irreparável ao Reino Unido. Ele foi o principal líder da saída do país da União Europeia. O Reino Unido teve a menor taxa de crescimento do grupo dos 7, uma inflação que passou de 10% ao ano e escassez de mão de obra em vários setores, como caminhoneiros, e corre o risco de estagnação. Na terça-feira, 6 de junho, por unanimidade, uma comissão de inquérito da Câmara dos Comuns, com maioria do Partido Conservador, concluiu que Johnson mentiu deliberadamente ao parlamento a respeito das festinhas realizadas na residência oficial e sede do governo durante períodos de confinamento da pandemia do coronavírus de 2019. O escândalo é conhecido como Partygate. Johnson afirmou que o relatório está impregnado de imprecisões, fede a preconceito e que, num processo absurdo e injusto, não teve chance de se defender. Ao renunciar, ele escapa de qualquer sanção. Pode se recandidatar, mas o Partido Conservador está sob pressão para não lhe dar uma nova chance. Boris Johnson renunciou à chefia do governo, que chamou de melhor emprego do mundo, em 6 de setembro de 2022, depois de ser multado em 12 de abril do ano passado por violar as regras do confinamento estabelecidas por seu próprio governo. Foi o primeiro-ministro britânico no exercício do cargo, a ser culpado de violar a lei. Ele usou a reverência e a palhaçada para conquistar popularidade e a desonestidade, a trapaça, a traição e o oportunismo político para chegar ao poder na era da pós-verdade. Sonhava em ser um novo Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, um dos grandes heróis do país. Vai para a lata de lixo da história. Filho da elite britânica, Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em Nova York em 16 de junho de 1964. Sua irmã conta que, quando pequeno, ele falava em ser rei do mundo. Estudou no Eton College, o favorito da aristocracia britânica. Apesar dos boletins escolares o descreverem como preguiçoso, complacente e sem senso de responsabilidade e de se atrasar com frequência, Johnson conseguiu uma vaga na prestigiada Universidade de Oxford, uma das melhores do mundo, onde estudou filosofia e literatura clássicas e se tornou membro de um clube só para homens, acusado de machismo, sexismo, bullying e vandalismo. Seus sócios desprezavam os pobres, que chamavam de plebs, numa referência a plebeus. Mesmo assim, Johnson presidiu a Oxford Union, o centro acadêmico da universidade. Pioneiro das fake news, em 1987 conseguiu um estágio no jornal conservador The Times. Foi demitido depois de inventar uma citação de um historiador. Apesar disso, conseguiu uma nova oportunidade no jornal conservador The Daily Telegraph. Foi correspondente em Bruxelas, junto à Comissão Europeia, de 1989 a 1994, quando escreveu várias reportagens contra a União Europeia. Entre as mentiras, sugeriu que a União Europeia regulamentaria até a curvatura das bananas, o cheiro da bosta de vaca, limitaria o poder dos aspiradores de pó e o tamanho das camisinhas de Vênus, porque os italianos teriam órgãos sexuais pequenos, e obrigaria as mulheres a entregar vibradores e outros brinquedos sexuais. Tornou-se um expoente do euroceticismo. Também acusou Nelson Mandela de criar uma tirania da maioria negra na África do Sul e elogiou o imperialismo britânico na África. Depois de perder a eleição à Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico na primeira tentativa, em 1997, no ano seguinte, Boris Johnson virou editor-chefe da revista conservadora The Spectator, sob a promessa de que abandonaria as ambições políticas.
mas queria muito mais. Uma de suas frases famosas é: eles não erguem estátuas para jornalistas. Eleito para a Câmara dos Comuns em 2001, foi deputado até 2008, quando se elegeu prefeito de Londres, vencendo o então prefeito trabalhista Ken Livingstone. Johnson governou a capital britânica por 2 mandatos até 2016. Era prefeito durante a Olimpíada de Londres em 2012. Deixou dívidas de 1 bilhão de libras, o equivalente hoje a 6 bilhões 140 milhões de reais. Uma série de projetos mirabolantes não saíram do computador e deixou ainda um histórico de casos amorosos, um filho que não reconheceu e uma relação com uma empresária norte-americana que fez negócios com a prefeitura. Mas saiu com a aprovação de mais de 50%. Em 2015, depois de negar 17 vezes que se candidataria ao parlamento enquanto fosse prefeito, Johnson voltou à Câmara dos Comuns na segunda vitória consecutiva do Partido Conservador sob a liderança de David Cameron. Cameron havia prometido na campanha convocar um plebiscito sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. Queria acabar com a guerra civil interna do Partido Conservador sobre a Europa, que vinha desde o regicídio da primeira-ministra Margaret Thatcher, que caiu em outubro de 1990. Boris Johnson redigiu 2 manifestos, um contra e outro a favor da saída da União Europeia. No texto para ficar, argumentou que o Reino Unido deveria continuar engajado com a Europa porque a saída causaria um choque econômico, diminuiria a importância geoestratégica e o poder do país no mundo e ameaçaria a união a união do Reino Unido. Foi profético. Brexit foi uma das medidas mais estúpidas que um país desenvolvido tomou até hoje. É um tiro no peito. Degrada as relações de 47 anos com parceiros e vizinhos de alto nível de desenvolvimento. Imaginar que ex-colônias prósperas como a Austrália e Índia, situadas do outro lado do mundo, ou mesmo os Estados Unidos, possam substituir a Europa como parceiras comerciais é uma ressaca pós-imperial. O império onde o sol nunca se punha, o maior da história, se resume hoje a 2 ilhas e algumas ilhotas. Aliás, parte de uma ilha da Irlanda. O Partido Nacional Escocês quer realizar um novo plebiscito sobre a independência da Escócia, que faz parte do Reino Unido desde 1707. Em 2014, 55% dos escoceses votaram contra a separação por razões econômicas, pelas relações com a Inglaterra e com a Europa. Se a Escócia saísse em 2014, teria de negociar do zero a adesão à União Europeia. No plebiscito sobre a Europa, 62% dos europeus dos escoceses votaram para ficar. 2 dias depois de escrever os manifestos, Johnson anunciou que faria campanha para sair, contra a orientação do então primeiro-ministro David Cameron. Ficar seria mais do mesmo. Era manter tudo como estava. A saída seria uma ruptura. Era novidade, servia melhor a ambição de se tornar primeiro-ministro. Durante a campanha, Boris prometeu tudo a todos. Com força nas redes sociais, criou um mundo de fantasia. O Reino Unido seria um país mais livre e independente, sem as amarras da Europa, reassumiria o controle das leis, fronteiras, mares e imigração. Seria um campeão do livre comércio que faria negócios com a Europa e o resto do mundo. Para os críticos da globalização, acenou com proteção para indústrias e empregos. A maior mentira foi que iria destinar 350 milhões de libras por semana a mais para o Serviço Nacional de Saúde, dinheiro que seria poupado com o fim da contribuição para o orçamento comunitário. É pouco menos de 2 bilhões 150 milhões de reais pelos valores de hoje. Em 23 de junho de 2016, por 52 a 48, numa surpresa para muitos, os britânicos decidiram sair da União Europeia.
Na primeira consulta popular, em 1975, 2 anos depois do país entrar para a então Comunidade Econômica Europeia, 67% votaram para ficar. Ao longo dessas décadas, as pesquisas de opinião ora deram vantagem aos eurocéticos, ora aos europeístas. As regiões mais ricas e cosmopolitas, as grandes cidades, as cidades universitárias e a maioria dos jovens votaram para ficar. Mas as pequenas cidades, as regiões deprimidas economicamente pela desindustrialização, e os mais velhos se enrolaram na bandeira e apoiaram o ultranacionalismo fascistoide de figuras como o então eurodeputado Nigel Farage, do Partido da Independência do Reino Unido. Cameron pediu demissão. Logo ficou claro que a campanha vitoriosa não tinha um plano para deixar a União Europeia, não sabia o que fazer. Como na política britânica há uma regra que diz que quem mata o rei não ascende ao trono, Johnson não conquistou a liderança do Partido Conservador imediatamente. Foi sabotado pelo suposto aliado Michael Gove, um dos ministros que traíram, ou outro dos ministros que traíram a confiança do primeiro-ministro David Cameron. A ministra do Interior, Theresa May, que votara para ficar por lealdade a Cameron, foi eleita líder do partido e assumiu automaticamente a chefia do governo em 13 de julho de 2016. Ela nomeou Boris Johnson para ministro do Exterior para ser um dos principais negociadores do divórcio com a União Europeia. 2 anos depois, ele deixou o cargo e voltou a ser colunista do Daily Telegraph. Theresa May concluiu as negociações com a Europa, mas pediu demissão depois que os projetos do acordo foram rejeitados 3 vezes pela Câmara dos Comuns por causa de eurocéticos como Johnson e Gove. Eles não admitiam que a chefia do governo estivesse com uma primeira-ministra que votara para ficar na União Europeia. Em 19 de julho de 2019, Johnson foi eleito líder conservador. 5 dias depois, virou primeiro-ministro e convocou eleições antecipadas. Em 12 de dezembro de 2019, o Partido Conservador teve sua maior vitória desde 1987, na última eleição de Thatcher, com a promessa de concluir o processo de saída da União Europeia. Com um ganho de 48 cadeiras, o governo Johnson fez uma maioria confortável de 80 deputados na Câmara dos Comuns. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia e cumpriu um período de transição até o fim daquele ano. Era o primeiro ano da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. 2 dias antes, a Itália se tornara o primeiro país do mundo a entrar em quarentena nacional. Boris resistiu em nome do liberalismo britânico. Seu governo foi um dos últimos da Europa Ocidental a impor o confinamento. Só fez isso em 23 de março, quando o Reino Unido tinha o maior número de mortes do continente. Em 27 de março de 2020, Boris testou positivo para o coronavírus. Em 5 de abril, foi hospitalizado. No dia seguinte, entrou em terapia intensiva, ficou 3 dias na UTI. Ao sair, agradeceu ao Serviço Nacional de Saúde e aos enfermeiros que o atenderam nos piores momentos, 2 imigrantes, um português e uma neozelandesa. Depois de ficar à beira da morte, Johnson passou a levar a pandemia a sério. Investiu em vacinas, mas resistiu a impor um segundo confinamento em setembro de 2020 e só cedeu em 31 de outubro. Em 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido foi o primeiro país do mundo a aplicar vacinas plenamente aprovadas pela ciência. Este foi um de seus grandes sucessos. O segundo confinamento termina no fim de 2020 e o terceiro começa em 6 de janeiro de 2021. Naquele mês, o Reino Unido foi o primeiro país da Europa a passar de 100 mil mortes na pandemia. Ao todo, o Reino Unido teve mais de 226 mil mortes, o 9º país do mundo em número absoluto de mortes e o 18º em mortes por habitante, pelo número de habitantes, logo à frente do Brasil.
As medidas de restrição foram suspensas em julho de 2021, definitivamente. A pandemia fortaleceu Boris e foi sua desgraça. Em 30 de novembro de 2021, estourou o Partygate, o escândalo das festinhas realizadas na sede do governo e residência oficial do primeiro-ministro, na Downing Street, número 10, com convites do tipo traga sua própria bebida. Mais uma vez, Boris foi Boris. Primeiro, negou que tivesse havido qualquer festa. Depois, disse que não tinha participado, alegou que eram reuniões de trabalho, mas pediu desculpas à Rainha Elizabeth II por duas festas realizadas em 16 de abril de 2021, véspera do funeral do príncipe Philip, marido da rainha, em que ela ficou isolada, de máscara, longe da família, seguindo as regras determinadas pelo governo Johnson. A Polícia Metropolitana da Grande Londres investigou 12 reuniões suspeitas realizadas na residência oficial. O primeiro-ministro participou de pelo menos 6. Mais do que o erro inicial de permitir a realização das festas e de participar delas, o que condenou Boris perante a opinião pública foi o festival de mentiras e de versões diferentes para justificar o inaceitável. A última onda neste mar de escândalos veio com a renúncia do deputado Chris Pincher a um cargo de vice-líder da bancada conservadora em 20 de junho de 2022, depois de beber demais numa festa no Carlton Club, um clube privado, e de bulinar 2 homens. Em 3 de julho, surgiram novas denúncias de abuso sexual de Pincher ao longo de uma década. Mais uma vez, Boris Johnson declarou que não sabia de nada, logo ficou claro que sabia de tudo. A derrocada final do governo Johnson começou com a demissão, em 5 de julho do ano passado, do ministro das Finanças e atual primeiro-ministro, Rishi Sunak, e do ministro da Saúde, Sajid Javid. Nas cartas de demissão, eles acusaram Johnson de falta de honestidade e de integridade. Deflagraram uma onda de demissões de mais de 60 ministros, secretários, altos assessores e enviados comerciais. Johnson caiu em 6 de setembro do ano passado. Em março deste ano, admitiu que enganou o parlamento, mas alegou que fez isso sem intenção. É difícil entender como se mente sem intenção. Ao renunciar ao mandato, Boris evita a humilhação de ser expulso da Câmara ou de ser derrotado nas próximas eleições. Na sexta-feira, disse ser vítima de perseguição por causa da Brexit e acusou o primeiro-ministro Sunak pela posição do partido nas pesquisas, que no momento dão vantagem de 12 a 20 pontos percentuais para o Partido Trabalhista. Quer ser lembrado como político que venceu eleições e o plebiscito que tirou o Reino Unido da União Europeia e apoiou decisivamente a Ucrânia depois da invasão russa, e não como o palhaço que mentiu ao parlamento e à opinião pública até se tornar politicamente irrelevante. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau.